As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, a partir de agora começa então o nosso debate, o Debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, hoje dia 10 de maio de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, né? E a partir de agora efetivamente vai participar do nosso debate aqui através do nosso site. O site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também no 9990-25097. Pesquisa do dia. Pois é, minha gente, você conhece mesmo o poder da fraqueza? Esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia, é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente tratar deste assunto nesta manhã, o pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, o pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia em Jacarepaguá, e também o pastor Vander Gomes, da PIB do Recreio. Vamos começar então esse nosso debate orando. Ó Deus, graças te damos, Senhor, nesta oportunidade. Obrigado, Deus, pela programação da Rádio Melodia até aqui. Obrigado por tudo que o Senhor já realizou nas nossas vidas. Pedimos agora, ó Deus, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade de dirigir, Senhor, a mente dos teus filhos que estarão discutindo este assunto. Como nós estamos falando aqui, temos falado durante todos esses anos, este horário é um seminário no ar, porque entendemos o princípio de que o teu povo é destruído porque falta conhecimento. Que os teus filhos, ó Deus, dirigidos pelo teu Espírito Santo, possam aclarar as mentes, trazendo informações, trazendo, ó Deus, a certeza daquilo que a tua palavra nos diz. Somos gratos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste assunto. Aliás, um tema em que suscita muitas dúvidas na nossa caminhada, na nossa jornada, porque a sensação que a gente tem é um tema que ele é um contraponto de tudo aquilo que a gente entende da Bíblia, de ser forte, de ser santo. Mas como é que é santo e fraco? Como é que é isso? Como é que a gente tem uma caminhada com Deus, uma caminhada de santificação, mas em meio a tudo isso a fraqueza? E ainda mais quando o poder dele se aperfeiçoa exatamente aí. Quem é que entende isso? Foi a resposta de uma oração feita pelo apóstolo Paulo, já na terceira vez, e a resposta foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, os extremos também se estabelecem. Muitos acham que essa fraqueza era pecado, como se Jesus apoiasse o pecado de alguém. E aí essa questão da fraqueza, que coisa complicada. Se é para ser forte, se é para ser santo. Bom, vamos pro debate? Tem muita coisa pra gente tratar nessa manhã. Começar pelo meu amigo querido, meu irmão, meu amigo, meu mestre, pastor Humberto Siqueira. Bom dia. Bom dia, meu mano querido, satisfação estar mais uma vez aqui junto com você, que tanto admiro, que tanto amo, tão querido, junto aos pastores queridos também, junto à audiência da Rádio Melodia. Prazer imenso poder participar desse debate, né? Uma honra, um privilégio muito grande, responsabilidade imensa, uma vez que o tema é um tema muito oportuno a qualquer tempo e fora de tempo, de grande responsabilidade, de grande reflexão para todos nós, porque viveremos sempre diante deste dilema:
E eu costumo dizer que é a dicotomia da vida, da existência espiritual. Na realidade, eu digo que é a dicotomia da existência humana. O natural e o espiritual. Essa é a nossa vida. É a nossa dicotomia. Nós vivemos debaixo dessa égide, né? Ser natural e ser espiritual. Eu quero puxar um texto bíblico aqui para nortear o nosso pensamento. Está em 1 Coríntios, capítulo 2. Eu quero usar o versículo 14º, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu tenho durante alguns dias, os últimos dias, agora semanas, me debruçado em cima da segunda carta de Paulo aos Coríntios, tem sido de grande valia, porque é uma carta em que Paulo tenta se afirmar, né, pelo evangelho que ele foi recebido de Jesus Cristo, diante da igreja. Ele teve um embate com a igreja por uma carta que foi escrita, que nós não temos, seria uma carta entre a primeira e a segunda, que nós temos, essa outra carta nós não temos acesso, e Paulo tenta se afirmar, e numa dessas afirmações ele vai exatamente sustentar o valor da sua pregação, que não é uma pregação baseada em valores humanos, em conhecimentos humanos, mas em conhecimentos espirituais, que o que Paulo prega, ele recebe pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero começar essa reflexão sustentando o seguinte: para entender coisas espirituais, eu preciso ser espiritual. Esse é um tema 100% espiritual, Eliel. Filosofia, eu vou até falar aqui algo contraditório. Teologia simplesmente, e a sistemática que sistematiza a teologia bíblica, às vezes não vai ajudar e pode até atrapalhar entender esse debate, porque ele é extremamente bíblico. Ué, pastor, mas a teologia, ela não é espiritual? Às vezes ela foge do espiritual, porque ela passa para a filosofia, ela sustenta valores humanos, ela trabalha muito uma questão do egocentrismo, do humanismo, e ela foge do teocentrismo. Isso precisa ser muito bem pensado nessa manhã, porque o texto é um texto belíssimo, é uma fala sensacional, é um diálogo, é uma oração de Paulo com Jesus sensacional, e a resposta que ele vai dar para Paulo é a resposta para a nossa vida, porque o que se sustenta nessa fala, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é exatamente isso. É porque nós vivemos essa realidade. Nós somos seres naturais, nós estamos, na realidade, num ser que foi criado na sua origem espiritualmente, imagem e semelhança de Deus, mas nós temos um invólucro natural, nós temos um corpo carnal. Este corpo carnal é fraco. É por isso que Jesus vai falar aos discípulos lá no Getsêmani, momentos antes da crucificação: a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai para que vocês não caem em tentação. Então essa é a nossa guerra. E o trabalho do Espírito é exatamente esse, é nos fortalecer na nossa fraqueza. Por quê? Porque o Espírito vai nos fortalecer, vai nos aperfeiçoar. E essa palavra aperfeiçoar, ela resolve o nosso problema. Porque ela não está dizendo que essa história de que a minha graça te basta vai nos dar aí o direito, a legalidade, vamos usar aqui esse termo, e eu vou usar um outro melhor ainda, vai nos dar legitimidade para pecar. Não é isso, não é o contrário disso. Está dizendo que o poder de Deus nos aperfeiçoa para vencermos a fragilidade do pecado. É isso que está dizendo. Então, se nós pensarmos nos dois lados, nós somos frágeis. Nós somos frágeis pela deficiência da humanidade, para as doenças físicas e emocionais. Nós somos frágeis para o pecado, para a fraqueza carnal. E quando nós somos frágeis, quando nós estamos fracos, aí vem a nossa insuficiência. Nós somos insuficientes. É isso que a gente precisa entender. Pelas nossas próprias forças, Eliel, a gente não dá conta de enfrentar os problemas. Nenhum deles. Ninguém dá conta de enfrentar qualquer problema que seja. Sejam problemas físicos, nós não damos conta de enfrentar. Nós não temos condições. Sejam problemas emocionais, nós não teremos condições de enfrentar. Sejam problemas espirituais, nós não temos condições de enfrentar. Aí entra o poder de Deus. Diante das nossas fragilidades humanas, e elas existem, o poder de Deus nos aperfeiçoa. Então, quando Paulo vai
queixar-se, não é, do seu espinho na carne, que eu sustento a meu juízo, que não é um pecado, a meu juízo é alguma fraqueza. Agora, é algo sério, porque ele diz que Satanás esbofeteia ele. Agora, não precisa ser um pecado. Quantas vezes nós temos uma fragilidade, algo frágil que o diabo usa para te esbofetear? Pode ser até, por exemplo, estamos vivendo aí uma fase e temos enfrentado isso todos nós, de muitas lutas emocionais, às vezes vorazes, para destruir. E há um número absurdo disso. Amigo meu pastor, que tem uma clínica na Baixada Fluminense, nessa área de ciências humanas, de tratamento de ciências humanas, ele disse: Humberto, saímos da pandemia muito pior. Ele chegou a dizer que criando uma área para tratar só de povo evangélico na área de psicologia. Meu Deus. Olha que coisa. Uma área específica para poder trabalhar bem a palavra de Deus e a área de psicologia. Olha só, pós-pandemia. Então estamos diante de uma situação muito difícil, de um enfrentamento humano, ou melhor dizendo, de um enfrentamento desumano. Nós somos totalmente incapazes de enfrentarmos essas lutas. Eu estou falando do lado sentimental, eu estou falando do lado da alma, estou falando do lado emocional. Então nós somos frágeis. Quando estamos fracos, seja lá qual luta for, aí o poder de Deus nos aperfeiçoa. Seja lá qual fosse a luta de Paulo, muitos vão sustentar que fosse uma doença física, quem sabe até na visão, que ele vai se queixar aos Gálatas, uma malária que ele também vai se queixar, não é, o espinho na carne, muito. Aí vão aparecer várias hipóteses. Eu sempre digo o seguinte: eu tento pregar não tentando adivinhar o que está na cabeça do personagem, então eu fico só com a Bíblia. Para não correr risco de adivinhar o que está na cabeça do personagem, eu fico com o que está na Bíblia. O que está na Bíblia é o seguinte: Paulo tem um espinho na carne, tem alguma coisa que o diabo usa para tentar mostrar a fraqueza dele, para tentar mostrar que ele está frágil, e aí Deus vem com o consolo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, nós somos frágeis, nós somos insuficientes, mas a graça de Deus é suficiente, o poder de Deus é suficiente para nos fortalecer. E outra coisa, é tão lindo que não é para ficar num estado de fraqueza eterna, é o contrário. Nós estamos fracos, mas o poder de Deus vai nos aperfeiçoando e nos tornando fortes. Mas nós viveremos aqui, enquanto estivermos aqui, sempre dependendo desse Espírito Santo. Muito bem. Nós estamos com uma instabilidade aqui no nosso áudio, tanto no YouTube quanto no Facebook, tá bom? Mas a equipe já está correndo aqui pra gente resolver, equacionar então essa questão aqui, tá bom? Só para dar uma informação a você aí, nós estamos com essa instabilidade aqui no som, tá bom? No áudio aqui, você só consegue perceber a gente, consegue visualizar, não é? Mas já então o pessoal já está correndo aqui pra gente equacionar exatamente essa questão aí, para você poder ouvir aqui o nosso debate, tá bom? Conosco, meu querido pastor Roberto Inácio, tudo bem, mestre? Bom dia. Bom dia, pastor Eliel, bom dia, essa mesa abençoada de homens de Deus. Louva a Deus pela essa oportunidade, mais uma vez estar aqui, nesse dia de chuva, nesse dia abençoado que Deus está nos dando. E o tema, pastor, mais uma vez, ele mexe com todos nós. Estava olhando para esse tema, né? Será que a gente conhece o poder da fraqueza? Como é que isso se manifesta em nós? E aí você vai ler, você vai meditar, você vai compreender a grandeza de Deus. Diante desse tema, fraqueza, aí sabe o que me consola? É quando a Bíblia diz que o Senhor é misericordioso. Uma fraqueza faz parte da nossa natureza. Eu estava, pastor Eliel, meditando e me lembrando que Deus faz o homem à sua imagem, à sua semelhança, e o coloca num lugar de delícia, e ali o homem transgride um mandamento simples de Deus para não comer, não tocar, enfim. E depois de toda aquela palavra de Deus, aquele juízo de Deus ali naquele lugar, ele diz uma coisa para o homem que o homem não sabia. Ele disse: tu és pó. Nessa revelação de Deus, eu vejo aí Deus dizendo: olha, você é fraco, sua natureza é fraca, mas você é pó. Se fôssemos uma pedra, se fôssemos alguma coisa mais consistente, mas pó se desfaz com tanta facilidade, não é? Isso fala da nossa fragilidade, da nossa fraqueza. Mas o texto que está sendo colocado hoje, ele é maravilhoso.
é um texto de Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, escreve a primeira, e ali ele exorta, ele defende seu apostolado na segunda carta, já no capítulo 11, enfim. E Paulo revela para nós algo interessante, pastor. Eu estava observando alguns outros escritos de Paulo. Paulo nunca defendeu ser forte. Paulo nunca disse assim, eu posso. Não, ele citou lá em Romanos, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque dele mesmo ele não via fortaleza alguma. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz, olha, quando eu fui ter com vocês, eu fui em fraqueza da carne. Em tempo algum Paulo diz assim, não, eu sou melhor que isso, sou melhor que aquilo, não. Sempre se julgou um homem fraco. E sabe que vejo nessa fraqueza que Paulo coloca aqui? A sua dependência de Deus. É isso que é maravilhoso. Eu acho que é aqui que está o cerne do nosso tema hoje aqui. Sabe? A gente entender que essa fraqueza, como bem disse o pastor Humberto ainda há pouco, não é para usar para dar ocasião à carne, não é? Que tem os naturais, tem os espirituais e tem os carnais. Mas está tudo dentro da igreja. E eu imagino um carnal dizendo pro pastor, o senhor conhece, o senhor sabe que eu sou fraco. Ora, se você tem fraqueza nessa área, você tem que buscar libertação, você tem que buscar uma tomada de posição diante de Deus, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, em todas as áreas, em todos os aspectos. Agora, quando Paulo diz aí, lá em 2 Coríntios 12, né? Que ele sente prazer nas fraquezas, que ele vê que o poder de Deus se aperfeiçoa nele naquele momento ali, pastor, eu vejo uma dependência enorme de Deus. Paulo, ele tem uma revelação extraordinária. Interessante que no capítulo 11 ele está defendendo seu apostolado diante de uma igreja que certamente duvidava do que ele era. Não foi preciso ele escrever 1 Coríntios 15 falando da ressurreição do Senhor e dizer que por último o Senhor apareceu a ele como um abortivo. Quer dizer, ele está querendo dizer, olha, eu vi o Senhor, eu tenho consciência da ressurreição do Senhor, sabe? Eu assisti também, ele se revelou a mim, é algo precioso. Então Paulo luta muito para defender quem ele é diante daquela igreja, um homem chamado, um homem separado, um homem escolhido, apesar das fraquezas. Apesar das fraquezas, mas ele tinha consciência de que o que ele era e o que ele tinha sido até aquele momento era o poder de Deus na vida dele. É aí que nós precisamos entender o tema de hoje, um tema preciosíssimo. Como eu disse, a revelação que ele teve de Deus foi algo extraordinário. E aquilo ali o colocou, podemos dizer humanamente, acima dos demais apóstolos. Não é que ele poderia perguntar, Pedro, você já viu o terceiro céu? Não. João, você já viu? Não. Fulano, eu vi. Pronto, e aí? Mas nesse momento, como ele diz, para não se exaltar, não se ensoberbecer, não se envaidecer, Deus permite o espinho na carne de Paulo. Algo que os bofeteia, algo que, né, lhe tira, podemos dizer assim, a paz. E nesse momento, essa fraqueza de Paulo, é a fraqueza da dependência. Senhor, eu me coloco em tuas mãos. É aí que vejo, pastor, hoje em dia, nós entendermos que quando nós nos colocamos na dependência do Senhor, quando nós nos colocamos diante desse Deus maravilhoso e glorioso, que nos compreende, que nos entende, esse Deus que nos ama, esse Deus que nos abraça conforme nós somos, porque o Salmo 103, eu gosto muito daquele salmo, da expressão dele, que ele diz que ali o Senhor é misericordioso, piedoso, maravilhoso, e não nos trata segundo as nossas iniquidades, não nos retribui segundo as nossas injustiças, né? Ele é como um pai que se compadece. Por quê? Porque ele sabe que somos fracos. E essa fraqueza colocada diante do Senhor em todas as áreas, sabe? Em todas as áreas. Por exemplo, Paulo lá em Romanos 7, ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha que condição ele coloca ali, mas sentindo a sua miserabilidade, mas ele se coloca diante daquele que sustenta, diante daquele que abençoa, diante daquele que fortalece.
É aí que nós precisamos entender como povo de Deus hoje. Fraqueza faz parte da vida, sim. Muitas vezes nos perdemos nas nossas fraquezas, permitimos que a fraqueza venha sobre nós, tomar o lugar da nossa vida, sim. Mas na nossa fraqueza a gente faz 1001 coisa. Mas precisamos entender que quando nos voltamos, quando nos colocamos, quando pedimos misericórdia, o nosso Deus está pronto a nos perdoar, pronto a nos aceitar, pronto a nos socorrer. E aí eu vejo Paulo dizendo lá em Corinto: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Como é que sente prazer na fraqueza? Porque ele entende que nesse momento em que ele se coloca diante do Senhor, ele sente a sua mão lhe sustentando, ele sente a sua graça se renovando, ele sente o seu espírito lhe fortalecendo, não é? Porque ele não depende de si, Eu me lembro nesse instante do texto lá de Ezequiel 34, né? Quando o Senhor fala daquelas ovelhas, da ovelha quebrada que ele cura, da ovelha que se afastou que ele busca, da ovelha que se perdeu que ele vai atrás, enfim. Aí ele diz assim: a ovelha fraca que ele fortalece. Aí ele diz assim: mas tem uma ovelha gorda e forte, essa eu destruirei. Por quê? A ovelha gorda e forte, ela não tem dependência do pastor, ela não depende do pastor. Ora, se eu estou forte o suficiente, se eu sou autossustentável, eu não preciso de Deus, eu não dependo do meu pastor. Mas é que está fraca, que está deficiente, que está quebrada, que está afastada, ele diz: olha, eu vou atrás, eu vou curar, vou resgatar, vou trazer. Mas aquela que se diz forte não precisa de mim. Então, que tipo de ovelha nós temos tido hoje? Muita gente se diz forte. Eu já conversei com pessoas que às vezes eu brincando, eu digo assim: olha, Deus te abençoe e te dê juízo. Aí a pessoa fala: não, pastor, não precisa de juízo não, já tem bastante. Eu digo: você pensa que tem. Nós sempre precisamos de algo mais do Senhor, sempre precisamos de algo mais do nosso Deus. Então Paulo, nesse momento, ele se coloca dizendo: olha, eu sinto prazer sim, não é fácil não, sou esbofeteado, o espinho está presente, mas nessa hora eu me coloco nas mãos daquele que me sustenta, que me ampara, que me renova, que me abençoa. É por aí que Deus trabalha em nós. Muito bom. Os ouvintes também aqui, a Sônia Magalhães Bastos: sim, Eliel, porque nas minhas fraquezas percebo quanto eu necessito de Cristo para renovar minhas forças contra as sutilezas do maligno também. Obrigado pela participação, querida, pela participação aqui com a gente. Nosso som acho que normalizou, tá tudo certo, né? Graças a Deus. Obrigado. Também aqui, ouvintes da paz do Senhor Jesus: meu marido ama o Senhor Jesus, foi batizado há 3 anos, mas não consegue largar o cigarro. Muito triste, pois não consegue mesmo. Já fez inclusive tratamento, ele pensa inclusive em morrer e não sabe mais o que fazer. Eu queria entrar aqui porque esse texto, essa participação, ele tem tudo a ver com o nosso debate hoje. Tudo isso que vocês falaram aqui, tanto o pastor Humberto quanto o pastor Roberto, isso na teologia ele é muito bonito, e é isso que tem que ser. Mas na prática, lá no templo, lá na igreja, o discurso é outro, o tratamento é outro. Como é que é isso, hein, pastor Humberto? É porque a minha fala, Rafael, eu até disse que ela seria contraditória, porque hoje a teologia não serve pra gente, pra esse debate. Porque é vida, a gente tá falando de vida, tá falando do dia a dia. Tá falando, é o que o pastor Roberto Inácio disse com relação a confessar. Você vê a situação dessa pessoa. Tenta largar, faz de tudo, mas não consegue, pensa até em morrer. E eu posso garantir que, como ele, tem várias pessoas dentro da igreja. Várias. E eu não posso aqui, sob o risco de ser irresponsável, dizer a ele que Jesus falaria para ele que disse para Paulo: minha graça te basta. Eu não posso assumir essa responsabilidade. Jesus pode. E ele terá que ter a relação dele com Deus. Eu só assumo a responsabilidade de dizer o seguinte para ele: não abandone Jesus por isso. Não pare de procurar, de ir à igreja, não confunda a sua vida espiritual com Deus com a instituição. Não confunda.
continue buscando, continue estando. A igreja tem suas regras e é importante que as tenham. Que pessoas sejam impedidas de exercerem certos cargos se não estiverem com a vida condizente. Eu sou a favor disso. Eu sou a favor. Porque senão a gente banaliza também as funções e também banaliza a igreja. Por exemplo, eu sou contra a ceia chamada ultralivre. Senão você banaliza. Eu preciso respeitar. Eu preciso ter decoro pelo que eu estou fazendo. Então, assim, as pessoas precisam assumir responsabilidade. Olha, eu não consigo me libertar deste pecado, então eu preciso assumir a responsabilidade. Não consigo, então também eu vou ser obrigado a abrir mão de certas coisas. Uma coisa é a minha relação com Deus, eu orar, falar com Ele, eu me relacionar com Ele. Outra coisa são os ritos da igreja. São coisas diferentes. Então eu orientaria a não abandonar a vida com Cristo. Assistir aos cultos, adorar a Deus, falar com Deus, orar, frequentar a igreja. Não entra nessa, não, vou ficar em casa adorando, que não vai conseguir se manter de pé. E não desistir, porque eu acredito que Deus poderá fazer essa obra e terá que insistir nisso aí, que o poder de Deus uma hora vai aperfeiçoar. E eu acredito nisso porque eu tenho testemunhos vários de que isso aconteceu. E assim, é muito difícil para nós teorizarmos daqui com o microfone e uma vida humana do outro lado. É muito difícil, não é? Aliás, várias vidas. Várias, tem milhares de pessoas. Eu não exagero, não, tem milhares de pessoas vivendo isso agora. E não é só abro, pela sua experiência eu abro aí pro senhor. Não, pastor Roberto. Nós estamos comentando um assunto, irmão, nesse final de semana agora. Eu estava numa igreja e no final me apresentaram um irmão. Aí eu falei, aqui, pastor, lembra desse irmão? Eu falei, claro que eu lembro, mas o senhor não lembra da situação dele, talvez? Eu falei, não me lembro. Pastor, até semana passada fumou. E estava nos cultos, na igreja, ia, frequentava, mas tinha essa fraqueza na vida. E no final de semana, aqui, ó, parou de fumar, não fuma mais, todo mundo alegre, todo mundo feliz. E eu falei, mas Deus, esse homem estava sempre na igreja, esse homem, quer dizer, ele fez a parte dele. Isso aí. Na hora exata, o Espírito agiu na vida dele. É isso aí. É isso aí. É o testemunho e não pode desistir. Assim como um cigarro, assim como uma bebida alcoólica, assim como uma depressão, quantas pessoas desistem, ficam em casa, assim como qualquer um outro problema que seja, não é? Qualquer desvio de conduta, qualquer coisa que seja, não pode, porque a palavra de Jesus para Paulo é essa aí. Não é? Um espinho na carne, orei 3 vezes é sinal de insistência, 3 vezes. Ó, a minha graça te basta, continua aí, o meu poder vai te aperfeiçoar. E tem um detalhe muito, muito interessante, eu quero usar aqui por analogia e aplicação a experiência de Pedro com Jesus, que a nossa vida para mim se retrata naquilo ali. Quando Pedro, né, vai ali com Jesus andando por sobre as águas, vem andando eles apavorados no meio da madrugada que estão no mar, e aí Jesus vem por sobre as águas, eles acham que é um fantasma, porque estão com medo, estão cansados. Ó, você vê alguém andando por sobre as águas, qualquer um vai achar que é um fantasma, e vão achar que estão vendo alguma coisa. E aí Pedro diz uma frase interessantíssima, ele fala assim, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá. Olha a provocação de Pedro. Aí Jesus, bom, eu sei quem eu sou, agora vamos ver quem é você. Vem, Pedro. Aí Pedro, pela palavra de Jesus, foi andando, e Pedro foi. Só que em determinado momento, o vento, aí Pedro para de andar sobre a palavra de Jesus, passa a andar sobre as forças dele, afunda, Jesus vai lá e recupera. É isso aí que nós somos. Muitas vezes, uma vez eu falei para uma irmã num culto lá em Monte Hermão, no momento da ministração, eu fui até uma irmã da igreja e disse para ela o seguinte, ela tem um filho especial. Ela não falta um culto, ela vai com aquele menino. O menino dá trabalho, ela não falta um culto. Ela tem um marido doente, ela suporta o marido no casamento. Ela trabalha direto em hospital. Ela trabalha, vai para a igreja, de um exemplo, tá no ministério de louvor, trabalha no ministério, uma bênção. Deus me levou até aquela irmã e falou assim, a senhora anda sobre as águas. Isso aí, andar sobre as águas. Porque é exatamente isso. Como essa irmã da minha igreja, lá, minha ovelha, tem muitas pessoas agora me ouvindo que andam sobre as águas. E tem horas que vai dar uma fraquejada. Aí é a história de Paulo. Dá a cara, Senhor, salva-me. Que quando Pedro começou a afundar, Pedro pede, Senhor, salva-me. Jesus foi lá, pegou, colocou no bar, deu uma chamadinha de atenção. Pouca fé, que acontece, não é?
Mas assim somos nós. O que não pode é desistir. Tem que chamar Jesus, tem que fazer como Paulo, tem que orar, continua orando. Eu estou aqui como pastor para dizer a você, não pare de orar, não desista. Não desista. Nós vivemos um evangelho, ele é meio louco. Estão enganando as pessoas, estão um evangelho meio louco. Ou pode tudo, ou tem gente famosa dizendo que não é nada disso, que você pode viver no pecado, que você pode pecar porque a graça basta, que não tem nada disso, que tem que se repensar o evangelho, que é aceitável certos pecados, que nós nos comunicamos com outros tipos de vida permissíveis. Ou vem o outro lá dizendo que não. Aí tem o evangelho do triunfalismo absurdo, que tem que dar tudo certo, porque se não der certo, você está em pecado, você é um fracassado. É um evangelho difícil, que você não pode se sentir perdedor, que se as coisas derem errado, você se sente mal. Tá muito difícil. Outro dia eu falei lá na igreja, é gente que fala tudo, que entende tudo, que sabe de tudo. Então assim, está muito complicado. Nunca houve um tempo tão importante de se olhar para Jesus. Se você não olhar para Jesus, se você for atrás de um monte de baboseira que ficam falando por aí, se você não parar para olhar para Jesus, você não suporta. Intervalo, rapidinho, a gente já volta com a segunda parte. Estamos apresentando Debate Melodia. Pois é, de volta com a segunda parte do nosso debate. Nesta manhã, discutindo aqui o tema, você conhece mesmo o poder da fraqueza? Que primeira parte sensacional. Já estamos na segunda parte, estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Humberto Sequeira e também com o pastor Roberto Inácio. E você também participando aqui com a gente. O ouvinte mandou aqui, essa palavra sobre vício de cigarro é para mim. Muito obrigado, Eliel, e todos os debatedores aí. Obrigado pela participação aqui com a gente. Muito obrigado, foi uma injeção de ânimo para nós, até para mim, porque tem vezes que eu entro no culto e não só oro, só faço chorar pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. Aí. Olha isso. Seguir aqui com o pastor Roberto, é que a gente está falando aqui milhares e milhares de pessoas, porque exatamente isso que a gente... Pastor Roberto, desde o início aqui, a gente está falando aqui
não é uma dualidade, mas é um pensamento antagônico no sentido de que a ideia, e a Bíblia aponta sobre isso, da santificação, esse processo da santificação, que é ir deixando as coisas velhas. Aquele que é de Cristo, aquele que nasceu, é outra criatura, e a Bíblia aponta para ser forte, para ser santo. E aí tem as fragilidades da vida, e que muitas das vezes a gente corre, puxa, a gente vai, a gente luta, a gente chora, igual os ouvintes estão dizendo aqui. E o mais importante disso tudo que a gente está falando aqui, de todo esse esforço humano para largar isso, Deus contempla. É exatamente aqui onde a gente reconhece a nossa fraqueza, e exatamente ali onde a graça de fato acaba operando, não, pastor Roberto? Pastor Eliel, você tocou num ponto essencial da vida cristã. Esse, podemos dizer assim, esse combate, não é, entre o que somos na nossa natureza e a proposta de Deus através da sua palavra para nós, ela cria em nós um conflito muito grande. Cria, entende? Porque nós temos a natureza humana pecaminosa, decaída, mas nós precisamos de restaurar essa natureza. É aí que entra o evangelho, aí que entra a graça, aí que entra a ação do Espírito na nossa vida. Não é servir a Deus, ser um crente em Jesus, entregar a vida a Jesus, não significa mudar de religião, não significa, sabe, simplesmente frequentar uma igreja, não. É uma atitude que se toma consigo mesmo para fazer uma mudança de vida. E aí nós temos a palavra que nos desafia, não é? Nos desafia. Eu estou falando disso aí, pastor, estou lembrando do diálogo de Jesus com Nicodemos. Chega lá, Nicodemos, então Jesus, primeira palavra que Jesus falou, você tem que nascer de novo. Mas como? Não estou entendendo nada. Ele falou, tem que nascer da água e do Espírito. Se você nascer de novo, você vê o reino. Se você nascer da água e do Espírito, você entra no reino. E aí? É um processo em que nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor para que isso aconteça na nossa vida. Agora tem a luta, como nós estamos vendo aqui, da fraqueza. Fraqueza que é inerente ao ser humano. Agora, é interessante uma coisa, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, por exemplo, quando ele está falando daqueles que estão no Espírito e que não vivem mais segundo a carne, que não tem condenação, essas coisas todas, Paulo diz uma coisa interessante ali, ele falou, olha, se viver segundo a carne, morrereis. Mas se vivermos segundo o Espírito, vivereis. Então é uma batalha, uma luta, e eu preciso decidir de que lado eu vou ficar. De que lado eu fico nessa história toda? Porque fraqueza todos têm, deficiência todos têm, enfim, sabe, estamos numa batalha constante, numa guerra constante. Não é fácil, não. O próprio Jesus, quando a Bíblia fala, dá testemunho dele em Hebreus 2, fala dele como aquele que está rodeado de fraquezas, como aquele que experimentou a nossa vida carnal, a nossa vida humana, experimentou a morte. Sabe para quê? Para poder socorrer-nos nas nossas fraquezas. Então o próprio Jesus passou por essa situação na terra, viveu essa vida da terra, para que hoje, como diz lá em Hebreus 2, ele possa compadecer-se de nós, sendo um sumo sacerdote, sabe, que conhece as nossas debilidades. Agora, não é porque Jesus conhece, não é porque o Espírito Santo atua, que eu vou relaxar na minha vida espiritual. Nova criatura em Cristo significa o quê? Deixar as coisas velhas. E para deixar, irmão, é isso mesmo, é esse verbo mesmo, essa expressão mesmo, Eliel. Não adianta eu falar, não, eu tô deixando, mas aí eu levo uma ponta aí eu pego um fiozinho assim, eu digo, não, eu deixei a mala, mas tô trazendo a alça da mala. Não, é para deixar e tomar uma posição com Deus. Fraqueza nós sempre vamos ter, vamos conviver com elas o tempo todo. E o que me alegra nessa história aí de fraqueza, de vencer, de conquistar, por exemplo, Hebreus 11,
Nós temos aqui, terminando Hebreus 11, não é? O autor dessa carta preciosa dizendo: e que mais direi? Ele fala de Enoque, ele fala de Noé, ele fala de Moisés, fala de Abraão, fala de Isaac, vai embora, Sansão, vai embora. Aí chega aqui, ele fala assim: o que eu mais direi? Faltar-me é tempo para falar do restante do pessoal, de Samuel, dos profetas. Aí diz assim, ó: pela fé vencer o reino, praticar a justiça, alcançar o prometo, fechar a boca dos leões. E aí vem algo. No verso 14, apagar a força do fogo, escapar do fio da espada. E olha que lindo aqui. Da fraqueza tiraram forças. Isto é, eram homens fracos, tinham as suas fraquezas, mas da fraqueza tiraram forças. Quer dizer, não se deixaram abater, não se deixaram ser derrotados, sabe? Perder, não. Eu sou fraco mesmo, eu não consigo mesmo, não alcanço mesmo. Você alcança, porque a palavra de Deus diz, e nós cremos, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito que habita em nós é mais forte, é mais poderoso. Apesar de as fraquezas existirem, e nós temos que lutar contra elas a cada dia, ou lutar com elas a cada dia, mas nós temos a ajuda do céu. Ninguém está só nessa terra, principalmente você, meu irmão, você, minha irmã, que apesar dessas fraquezas todas que existe aí, que você está tentando superar, saiba que há um Deus que te ama, há um Deus que te vê, há um Deus que é misericordioso e fiel e que terá sempre sua mão estendida para te resgatar. Agora, o que eu preciso fazer? Relaxar, dar lugar à minha fraqueza, porque eu sou fraco mesmo, todo mundo sabe, o pastor sabe, a igreja sabe. Não. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que lutar. Paulo diz que nós temos que crucificar a carne, Jesus falou que nós temos que negar a nós mesmos, né? Tomar a cruz, enfim. Tem algo que eu preciso fazer para superar esse estado de fraqueza. O que me alegra nesse versículo é que esses homens de Deus aí, ó, da fraqueza tiraram forças. Sabe, de onde não existia, eles superaram pela fé simplesmente, que esses homens tinham. Eles não tinham Bíblia que nós temos, eles não tinham a igreja que nós temos, eles não têm o Espírito Santo que nós temos hoje, da forma que temos hoje, mas eles tinham fé. E usaram essa fé para dar fraqueza, tirarem força e serem mais que vencedores. Muito bem. Agora, a questão que a gente não pode tirar aqui do nosso debate. Isso acontece em quem de fato nasceu de novo. Sensacional. Porque se não nasceu de novo, se não de fato teve uma experiência real com Cristo, no sentido de conversão, no sentido de Jesus entrar de fato na vida, vai ser tudo inócuo. Vai ser tudo uma força tão somente humana ou sobre-humana e sem resultado, não, pastor Humberto? Perfeito. Fecha a conta, passa a régua. Eu comecei o debate falando exatamente isso, né? Puxei o texto de Paulo que fala sobre as coisas espirituais, só se discerne espiritualmente, não adianta entender pela carne. Então, coisa simples que eu aprendi lá na escola dominical, lá quando eu era criança, adolescente, né? Inclusive até poucos sábado retrasado, fazendo integração de uma igreja na convenção, a professora Marlene, né, ensinava. Na luta da carne contra o espírito, quem vence? Quem você alimenta mais. Então, se você alimentar mais o espírito, ele vence a carne. Do que você anda se alimentando? Quero vencer meu vício. Mas você alimenta o quê? O que você anda ouvindo? Não é isso? Com quem você anda conversando? Com quem você anda, não é? Senta em qual roda? Qual é a roda que você senta? Que tipo de conversa você tem? O que você anda assistindo? Então, é isso aí. Se você alimentar o espírito, ele fica forte. Se você alimentar a carne, ela fica forte. Eu vou junto com você, Leão. A grande dificuldade, é por isso que esse papo de graça não é sobre graça, se discute tanto sobre graça, eu sempre digo, já falei aqui uma vez, a graça pousa sobre convertido. E o convertido sabe fazer uso da graça, ou melhor, nem precisa fazer uso, porque a graça, ela tem eficácia sobre a vida do convertido. E ele não usa a graça de maneira errada, porque é impossível, porque ele é convertido. Então eu gosto de um texto que eu cito ele exaustivamente, que é 1 João 5,18,
que diz: aquele que é nascido de Deus. E o pastor Roberto citou aqui Nicodemos, excelente, é melhor dos exemplos, né? Que é nascer de novo. Aquele que é convertido de verdade, não é frequentador de igreja, não é que tem cargo, não é nada disso, é que é convertido. Aquele que é nascido de Deus e conserva-se na sua vontade, não tem prazer no pecado, não é isso? Se conserva na vontade de Deus, o maligno não toca. Então é uma sequência muito própria, muito certeira, assim, muito inequívoca, de 1 João 5,18. Qual é o critério? Nasceu de novo, não tem prazer no pecado, se conserva na vontade de Deus, o maligno não toca. Pronto. Esse luta, esse o poder de Deus se aperfeiçoa, esse tem eficácia do Espírito Santo de Deus. Então a grande diferença está aqui. A santificação é um processo. Todos nós vivemos um processo de santificação, e o efeito do Espírito Santo de Deus está aí, em trabalhar nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias nós somos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus para nos aperfeiçoar. Não é fácil não, meu irmão. Essa dicotomia da vida humana, você lutar uma carne que fica o tempo todo, e aí, olha como é difícil. Olha o que Jesus vai dizer, olha, a lei diz que se você adulterar, né, com a mulher do outro, você pecou. Pois eu vou dizer o contrário. Se você só olhar, pensar, você já pecou. Olha que dificuldade. Complicou mais o negócio. Complicou ainda mais a coisa. E há quem diga que Jesus veio com uma graça para facilitar a vida, hein? Olha que há quem diga. Então, perceba, porque a coisa é muito mais de conversão. Ela é muito mais interiorizada, ela é muito mais de caráter do que de prática. Ela é muito mais daquilo que você é e não simplesmente daquilo que você demonstra ser. É a luta que todos nós vivemos e que nós iremos vencer na medida em que nós nos esforçamos. O convertido, de fato, ele não tem prazer no pecado, ele tem prazer nas coisas de Deus. Quando eu sustentei aqui, olha, não pare, não existe lugar melhor do que culto, minha gente. Eu tenho repetido isso. Igreja tem problema? Tem as briguinhas lá, as dificuldades lá, os demôniozinhos lá, os dois lá, tem os negócios lá dentro, né? Tem os negócios lá, mas tem. Aí o pessoal fala assim, a igreja é muito difícil. Aí eu falo o seguinte, a tua família não é não. Tua família é perfeita, lá não tem briga na tua família não. Lá em casa, de vez em quando, os grupos lá, o bicho pega num grupo lá, o negócio fica meio estranho. Falou em futebol, político, o negócio fica meio estreito, não é isso? Aí eu falo, você trabalha no local que tem mais de uma pessoa, lá no teu emprego não tem problema. Quer dizer que só a igreja tem problema. Igreja é um lugar que tem dificuldade como qualquer outro lugar que tem mais de uma pessoa. Já disse aqui, vou repetir, saudoso César de Andrade dizia, quer não ter problema, bota um lugar vazio, sem ninguém lá dentro. Se você colocar uma pessoa lá dentro, vai dar problema. Aí eu dizia, ué César, mas uma pessoa só? Ele, claro, Humberto, que a pessoa vai brigar com ela mesmo. Coisas de César. Coisas de César de Andrade, saudoso, ô saudade dele. Faz falta, né? Faz falta, muita falta. Então vamos pensar, Éden, Deus, Adão e Eva. Não deu problema? Demônio apareceu lá, não deu problema? Então qualquer lugar que tiver gente vai dar problema. Agora, não existe lugar que cure mais pessoas do que igreja evangélica. Não existe lugar que inclua mais pessoas do que igreja evangélica, que faça inclusão. Não existe lugar maravilhoso. E sobretudo porque é o poder de Deus que está lá dentro se manifestando, a glória de Deus, o momento do louvor, as mensagens. Gente, esses caras cobram caro aí em palestra, e muitos profissionais bons que orientam, até que vai mesmo, vale a pena, em alguns lugares vale a pena, mas a igreja dá de graça. Dá de graça mensagens maravilhosas, homens usados por Deus, gente saindo curada. Então não deixe de buscar a Deus, sobretudo na sua igreja. Busque a Deus, continue lutando, deixe o poder de Deus aperfeiçoar você na sua fraqueza. Agora, busque o poder de Deus, busque em Cristo, busque através da palavra dele. Se precisar de um jejum, faça um jejum, se consagre, faça a sua parte, porque a parte do Espírito Santo ele sempre fará. Muito bem, os ouvintes aqui pelo YouTube do nosso canal. O Ricardo Pinheiro, que debate maravilhoso, eu tirei forças da onde não tinha e comecei a orar, inclusive pelas madrugadas, olha aí, legal, obrigado meu irmão, obrigado aí pela participação aqui com a gente, tá bom? Deus te abençoe, obrigado mesmo. Geraldo Oliveira também
participando aqui com a gente, muito obrigado, aqui no canal do YouTube, pelo nosso Facebook, Isabel Cristina. Muitas vezes a pessoa não larga o erro, porque para o ser humano o erro e o pecado é mais prazeroso do que sacrificar, matar sua vontade. Viver com Cristo requer sacrifício. Para muitos, pecar é melhor do que sacrificar, diz aqui. Muito obrigado também aqui pela participação aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. A gente já está chegando aqui a reta final aqui já do nosso debate nesta manhã. Aliás, uma manhã proveitosa, uma manhã maravilhosa de muita gente aqui, pastor Roberto, abrindo o coração. E às vezes não tem um lugar para fazer isso, né? E eu sempre falo isso, que eu quero agradecer essa nossa relação de confiança. Porque essa é uma relação de confiança, se identifica, fala assim, ali, por incrível que pareça, é uma rádio, eu vou mandar para lá e eu vou ser respeitado, alguém vai me ouvir, e eu fico muito feliz exatamente com essa nossa relação de confiança. E muita gente, pastor Roberto, dizendo assim, olha, valeu, esse era o combustível, era o que eu precisava para continuar. Aliás, isso deveria ser uma prática comum dos santos. Não, pastor Roberto? Não tenha dúvida. O autor aos Hebreus e o apóstolo Paulo também nas suas epístolas, ele diz o seguinte: nós devemos nos exortar uns aos outros. E a gente pensa que exortar é simplesmente chamar a atenção, puxar a orelha. Não. Exortar é encaminhar ou reencaminhar essa pessoa com conselho, com ajuda, com oração, com a graça de Deus, com sabedoria, com discernimento. E esse momento aqui, pastor, eu louvo a Deus sim por cada vida que entra, que participa e, como você bem disse, abre o coração. Porque quando uma pessoa coloca aí do seu vício que ele não consegue vitória, no ato dele confessar isso aqui e no debate, o Espírito de Deus vai trabalhar, vai entender, vai ajudar, vai cooperar. Porque que Deus espera de nós? Não é confissão. Davi, lá no Salmo 51, ele diz, olha, enquanto eu me calei, eu cometi meus erros e me calei. Os meus ossos envelheceram, eu senti lá dentro de mim, o negócio pesou. Mas quando eu confesso, quando eu digo quem eu sou, quando eu digo das minhas fraquezas, eu estou me colocando à disposição do Espírito Santo para me ajudar, para me fortalecer. E esse momento é um momento precioso. Eu quero parabenizar aos nossos ouvintes, aqueles que participam a cada debate e que tenha coragem de dizer o que estão passando, o que estão sentindo. E quando você diz isso, a Bíblia tem algo precioso lá em Provérbios, que diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Certamente, nessa manhã, o Espírito de Deus vai agir em muitas vidas que abriram o seu coração e que falaram do que está acontecendo. Enquanto estamos aqui, Deus está agindo, o Espírito Santo está trabalhando. Certamente essa sua fraqueza, essa sua debilidade será vencida. Você vai vencer, vai triunfar sobre ela no nome poderoso de Jesus. E eu quero louvar a Deus por cada um que participa. Esteja certo que aquele que em vós começou essa boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Muito bem. Estamos fechando o nosso debate nesta manhã. Eu quero agradecer essa mesa que se formou para a gente tratar deste assunto. Falar também hoje aqui, estava programado, foi convidado, confirmou a presença aqui no nosso debate, o pastor Vander Gomes, da PIB do Recreio, dessa região aqui. Chove bastante, né? Uma chuva intensa, o trânsito também muito complicado, também fica aqui então a nossa preocupação nesse momento. A produção está tentando falar com o pastor Vander Gomes, o fato que aconteceu, tomara que não tenha acontecido nada, tenha sido tão somente só a questão aí de deslocamento para poder chegar, né? E uma outra oportunidade, com certeza estaremos juntos aqui, recebendo o querido pastor Vander Gomes, já mandando um abraço aí a todos da PIB do Recreio. Agradecer ao meu amigo querido pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, na rua São Pedro, 605, bairro São Pedro,
em Terê, irmão. Que fica para nós de reflexão ao término desse debate, hein? Debate forte, mexe muito com a gente. Domingo de manhã, numa reunião com a liderança da igreja, eu falei: até que ponto a gente pode se expor? Até que ponto? Se nos expomos, nos expomos. Se não nos expomos, as pessoas especulam. Muito difícil, né? Ter pessoas em quem você pode confiar. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, lá no finalzinho, depois de falar a respeito de algumas pessoas, ele vai falar que no final de tudo ele ficou sozinho. Mas Jesus defendeu, o assistiu e livrou ele da boca do leão, embora ele reconhecesse em Timóteo um grande amigo. Então eu acredito que nós sempre teremos amigos, como eu tenho vocês aqui, como aí a Rádio Melodia, aí, ó, muitas pessoas se manifestando aí, como nós sempre teremos bons amigos para nos ajudarem, mas ainda que eles não possam, porque às vezes não é que as pessoas não querem, às vezes elas não podem, Jesus sempre estará presente. Então, ouvinte, conte sempre com isso, ainda que você às vezes não tenha ninguém, porque muitas pessoas não podem, não é que não querem, mas Jesus sempre estará presente para fortalecer você na sua fraqueza e te aperfeiçoar. Que Deus nos abençoe em tudo e sempre. Um beijo nas meninas. Obrigado, um beijo em casa também, pastor Humberto. Pastor Roberto Inácio, Assembleia de Deus Filadélfia, aqui na freguesia em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890. Mestre, o que fica para nós de reflexão, hein? Pastor Eliel, o tema é precioso, porque tem a ver com a nossa vida, em todas as áreas, em todos os aspectos. Porque as fraquezas, elas estão em nós, fazem parte do ser humano. Agora, descobrimos aqui nessa manhã que em Cristo somos mais que vencedores. E o que fica para mim é um texto lá de Atos 2:42, que diz que a igreja perseverava na oração, no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. E quando eu leio esse texto, eu não vejo ali super-homem nem super-mulheres. Pessoas iguais a nós, mas que conseguiram se superar e vencer porque perseveraram. Então o segredo da vitória está aqui. Persevere, não desista, porque o Senhor lhe dará vitória. Muito bom. Obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite no Cristo em Casa, pregando o pastor Flávio Marinho, nosso presidente da SEADER. Vai estar com a gente, então, logo mais às 10 da noite no grande culto da Igreja Cristo em Casa, tá bom? Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira, eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior aqui na nossa Melodia. Obrigado, gente. Boa tarde, boa quarta. Valeu. Amanhã você ouve mais um Debate Melodia.